coisa que eu queria entender é como que é a relação das etnias africanas aqui no Brasil. Ou seja, há um convívio, há uma mescla entre o moçambicano com o cabo-verdiano, com o angolano, ou cada uma dessas etnias tende a montar o seu grupo étnico e há uma segregação entre etnias? Porque falar da África é um conceito muito genérico, né? A África é muito grande. Praticamente se encontra 3 países, só para você ter ideia. Agora, o que você acaba de perguntar é muito sério. Por quê? Por efeito do colonizador, os próprios africanos não conseguiram unir. Porque o poder que os colonizadores, porque o continente foi cortado como se fosse um pão. Sabe quando você dividiu um pão? Então, cada um leva dele, ou você leva aquele parte, eu levo aquele parte. Então, ele foi dividido pelo colonizador. Quando chegou aqui no Brasil também, em algum século passado, quando chegou aqui, eles dividem eles de uma maneira que eles não têm contato. Assim ele não conseguir se unir e formar uma rebelião que pode causar problema. Então, o tempo passando, eles próprios não se entendeu. É difícil você conseguir unir, ver pelos 100 milhões de afro-brasileiros, quer ter alguma dificuldade, tentar unir todos eles. Você vai ver que vai ter dificuldade. Por isso que isso é flecha no sistema político, isso é flecha na parte do classe social, então, do poder, assim, do poder profissional de cada um deles, são efeitos do passado, que até hoje continua. Isso também acontece também no continente. Eu sou da Nigéria, por exemplo, mas foi colonizado pelo inglês. Um conceito. Um país de lado, que chama a República do Benin, de lado, como se fosse uma Argentina, foi colonizado pelo francês. Outro, colonizado pelo português. Outro, holandês. Assim diante. De uma forma que não há ainda que aqui no Brasil não há um trabalho de integração. Não tem. Somos um continente, somos Só foi feito há alguns tempos atrás União Africana. Se você entrar pela internet, você vai ver União Africana. Só que como se for União Europa, primeiro a continente a usar isso são os americanos, que formaram aqueles Estados Unidos. Que se tornar o poder econômico de todos eles hoje. Na União, eles se dão bem. Depois, Europa está bem formar uma União Europa. Só que não ficar tão bem igual do americano. Só que nós também chegou a criar a União Africana. Só que também ainda não funciona direito. Aqui em São Paulo, vocês têm a informação de qual nacionalidade africana é a mais populosa? É mais populoso para o que eu entendo, os nigerianos. Aqui em São Paulo? Isso. Por que é nigeriano? São as pessoas que mais viajam de todos os países africanos, que mais viajam é nigerianos. É difícil chegar a algum país que você não vai ver nigeriano. Por questão de população muito alta, para questão do eles que eles se viajam mesmo, independente do classe social, eles viajam mesmo. Se você chegar em Londres, a população dele é maior. Se chegar lá nos Estados Unidos também, a população dele é maior que qualquer outro país. Porque também a história do negro são os maiores do mundo. Com quase 158 milhões de habitantes. Então por isso que o Brasil só pede para ele. Como o Brasil também tem quase 200 milhões de habitantes, metade são afrodescendentes. Então você pode ver como o Brasil se tornar um lugar muito importante, por questão da população negra que ele tem no mundo. Há algum projeto de cunho público de amparo com o imigrante ou com o refugiado que chega ao Brasil e naturalmente encontra as
dificuldades as barreiras culturais e, sobretudo, o ingresso no mercado de trabalho. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há uma comunidade grande de angolanos na favela da Maré, inclusive institucionalizada, né, que tem o apoio do governo e realiza esse trabalho de amparo, né, social. Aqui em São Paulo há... Ainda está em esse tipo do trabalho também está em construção, junto com o Centro Cultural, com comunidades também de outros países, como Angola também, dos angolanos, também aqui no São Paulo, e alguns outros países também, como a África do Sul, também como Tanzânia, mas tem organização mais formada melhor, são cabo-verdianos, mas está na área do São Bernardo do Campo, lá, onde tem algumas associações dele bem mais formado, tem espaço, tem tudo para mostrar o país deles. São cabo-verdianos, que tem uma coisa bem organizada hoje em dia em São Paulo, quando falar do país. Então, assim, para finalizar, você acredita, fazendo um paralelo com a época que você chegou, em 1992, Isso. Hoje a situação do imigrante está melhor? Está melhor, porque cada dia o mundo também melhorar, a acomodação do Brasil junto com os imigrantes está bem melhor, por questão do mundo está melhorando todo dia. Há uma abertura maior da sociedade. Uma abertura maior da sociedade. Em aceitar o... Como também na parte política também acabar aceitando. Porque a maioria sempre tem alguma anistia, em 10 anos que o Brasil sempre promoveu para todas as pessoas que vêm de outro país. E a sua hospitalidade do Brasil se tornou importante. E o Brasil se tornar aquele que ensina o resto do mundo, nessa parte do aceitando os estrangeiros.